Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos para mais um vídeo aí para a turma que está operando gratuitamente a nossa estratégia Range Map na plataforma Smartbot. Tá ok? Lembrando sempre que se você tem interesse e ainda não tem o acesso, só clicar no link aqui embaixo do vídeo para você efetuar a solicitação e liberarmos então o acesso a Range Map na plataforma Smartbot 100% gratuito para você operar tanto em ambiente simulado quanto em conta real, tá bom? Vamos lá, pessoal, seguinte, vamos direto aqui para a Smartbot, né? Então, inclusive vamos ver aqui como está performando aquele setup de exemplo que fizemos lá na semana passada, acho que foi nos primeiros vídeos, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o 10º vídeo da série, tá? A gente fez esse setup de exemplo aqui na segundo ou terceiro vídeo no dólar, né? É um média 25, DX6, sem saída pela média, poucos aumentos, espaçados, bem tranquilo, a configuração bem tranquila e tá operando desde então, né? Então olha aí, desde a gente começou aqui dia 12, né? Dia 12 e hoje é dia 20, estou fazendo esse vídeo aqui dia 22 de janeiro, são exatamente 3h18 da tarde, né? Pregão tá rolando. Configuração hoje fez o que, pessoal? R$180, foram 9 operações, tá? 9 operações com apenas um mini contrato de dólar, né? Cada operação ali é um ganho de 2 pontos, R$20. Ele fez 9 operações com R$20 de lucro cada uma, R$180 de lucro no dia. Ele está com o acumulado desses dias, então, todos operando ininterruptamente todos os dias aqui, de R$1.480 de lucro, tá? Foram 76 operações no período, 98,6% de acerto, né? Mas vamos continuar aqui vendo os parâmetros. Desculpa, pessoal, vamos ver então. No último vídeo nós falamos um pouquinho sobre os critérios de entrada. Já é o segundo vídeo que eu faço sobre critérios de entrada, esse é o terceiro, né? O primeiro a gente explicou aqui o distanciamento da média móvel, acho que foi no oitavo. O nono a gente falou sobre todos os outros critérios aqui, né, que tem aqui na Smartbot disponíveis. E hoje nós vamos falar sobre saída por distância, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui como que funciona o saída por distância. Bom, como o robô, eu peguei o parâmetro do robô aqui, ele não está deixando clicar porque está funcionando e o pregão está aberto. Então no próximo também eu vou falar, eu mostro aqui como é que fica para vocês, tá? Mas vou explicar conceitualmente então como que vai funcionar o saída por distância. Bom, como vocês estão vendo aqui, o saída por distância não faz parte da configuração do setup de exemplo que a gente fez, né? Então depois a gente vai fazer algumas variações desse setup aqui com saída pela distância também, tá? Muda um pouquinho ali conceitualmente, né? Mas então, vamos lá. Vamos direto para o gráfico aqui então, pessoal. Deixa eu abrir o gráfico de 1 minuto. Dólar 1 minuto. Vamos pegar aqui. Esse dia aqui é bom, tá? Esse dia aqui é bom, ó, dia 20, tá? Dia 20 de janeiro, só para pegar a movimentação aqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. A nossa estratégia, temos duas formas básicas de operar, né? O critério de entrada principal é o distanciamento da média móvel, que falamos já ali alguns vídeos anteriores. Então, se você ainda não assistiu, assista lá. Esses são vídeos curtos, pessoal, com bastante informação. Então já temos uma playlist ali com essas aulas, né? Então, o que é? O preço, a média móvel, a linha pretinha aqui é a média móvel, de 25 períodos, né? Quando o preço se afasta da média móvel, nós vamos buscar oportunidades esperando que o preço retorne para a média móvel, tá? Então aqui, ó, mesma coisa que aconteceu aqui. O preço saiu da média, se afastou, voltou aqui, se afastou da média, voltou e tocou média. E ele vai fazendo isso o dia inteiro, né? Olha aí, se afasta da média e volta para a média, tá? Então ele vai fazendo isso o dia inteirinho, olha aí, se afasta da média, volta para a média. A nossa estratégia, ela é baseada em quê, pessoal? Em buscar oportunidades estatísticas onde o preço abre uma distorção significativa em relação à média móvel, tá?
onde nós vemos uma oportunidade estatística onde a probabilidade é muito grande que ele retorne para a média. Né? Então nós temos indicadores estatísticos que eu vou mostrar em próximos vídeos, né? Onde a gente sabe que o que? Por exemplo, aqui no dólar, né? Quando ele abre uma variação de 6, 7, 8, 9, 10, até mais em relação à média móvel, qual é a probabilidade dele voltar para a média móvel? Então no caso aqui, por exemplo, esse movimento aqui, o preço abriu ali uma distância de 9 pontos da média. Nesse candle aqui, vamos lá, quantos pontos ele abriu da média? 10 pontos da média, tá? Esse movimento mais forte aqui, quantos pontos ele abriu da média móvel? 12 pontos da média. Ou seja, pessoal, o preço vai oscilando, às vezes com mais força, ele se afasta mais da média, às vezes se afasta menos da média. Então, por exemplo, esse movimento aqui, quanto foi? 7. Esse candle aqui, quanto foi? 5. Esse movimento aqui, quanto se afastou da média? 5. Então, ele vai se movimentando, às vezes com menos força, às vezes com mais força. Nós vamos buscar as oportunidades, como já falamos nos vídeos anteriores ali, quando o preço está com mais força, uma distorção maior. Por quê? Quando o preço abre uma distorção, por exemplo, de 12, a probabilidade é muito grande, ele não consegue manter a intensidade da força para se afastar tanto do preço da média, né? Então a probabilidade é muito maior de ele voltar para a média do que quando ele abre uma distorção de 5, de 6. Tá? Então é isso que a gente vai buscar, oportunidades estatísticas, né? Monitorando ferramentas estatísticas, onde a probabilidade é grande que ele venha retornar para a média. Então, quando o preço abrir uma distorção significativa, por exemplo aqui no caso 12, a gente vai entrar apostando que o preço venha a cair. Porque o mais provável, quando ele abre essa distorção maior aí, é que o preço retorne. Tá? Então é isso, beleza. Isso aqui é um recapitulando então, né, o que a gente viu ali nas últimas aulas sobre a distância da média, né, o critério de entrada. Agora, a saída pelo toque na média, por que isso é uma opção? Né? Então, por exemplo, no setup que nós fizemos ali no dólar, a saída pelo toque na média não está ativado. Né? Então ele entra na operação e ele só vai sair da operação em 2 cenários: ganho ou stop loss. Tá? Então na operação, se o preço, por exemplo, aqui, ó, entramos na operação aqui, DX6, né? A gente está configurado lá. Entrou aqui, o preço foi contra a nossa operação um pouco e depois voltou e deu o nosso ganho aqui, ó, 2 pontos de dólar. Ganhamos dinheiro, R$20. E daí ele vai procurar outra oportunidade. Tá? Agora, o preço pode ir contra a nossa operação. Então, se o preço aqui não continuar, for muito mais, e a gente vai falar o que vai fazer, né? Mas, pessoal, a grande questão é o seguinte, eu quero falar para vocês hoje, não vamos entrar muito de posição, tá? Vamos falar sobre o toque na média mesmo. Então, é o seguinte, a nossa estratégia de regressão do preço à média tem uma base teórica, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, olha, o preço subiu, se afastou da média e depois ele voltou da média. Então, quando a gente está nesse ponto aqui, né, quando ele está nesse ponto aqui, se afastou da média, as probabilidades são muito grandes dele voltar para a média. Mas, depois que ele voltou para a média, a gente já não tem grandes convicções do que ele vai fazer. Tá ok? Então veja, pessoal, a metodologia da estratégia diz que quando o preço se afasta da média, dependendo da intensidade da força do movimento, as probabilidades vão aumentando do preço retornar para a média. Por quê? Um desvio muito grande. Tá? Um desvio muito grande. Então, a média é feita do preço. Né? Então, quando o preço abre distorção muito significativa, a probabilidade é cada vez maior, né, do preço voltar para a média. Tá? Agora, depois que o preço volta para a média, o que vai acontecer? É uma incógnita. A gente não dá para cravar, o preço vai continuar subindo, vai tocar média e vai continuar subindo. Ou o preço vai tocar média e vai cair. Não dá para saber, pode fazer qualquer coisa. Então o grande conceito da saída pelo toque na média, que é a estratégia básica,
A estratégia mais básica, raiz, pessoal, é com toque na média, tá? É essa metodologia. O preço se afastou da média, nós vamos buscar uma oportunidade, porque a grande probabilidade dele retornar para a média. Retornou para a média, vamos buscar outra oportunidade. Por quê? Porque a gente já não tem grandes estatísticas e probabilidades do que ele vai fazer depois disso. Ele pode subir, ele pode cair, eu não quero mais estar nessa operação. Eu quero estar na operação quando as probabilidades são muito grandes ao meu favor. E depois que ele voltou para a média, já fica uma incógnita, pode subir, pode cair, pode qualquer coisa. Então veja, nesse ponto aqui, quando o preço está afastado da média ali, com distorção significativa, a gente sabe que a probabilidade do preço voltar para a média ali é de 97%, 98%. Um estudo estatístico, tá? Depois que o preço voltou para a média, o que ele tende a fazer? Pessoal, qualquer coisa, 50-50, aí viram, né? Vira algo que a gente já é mais complicado da gente interpretar, né? Por isso que na estratégia, o mais básico que a gente opera é se afastou da média, entra na operação. O preço voltou para a média, sai da operação. Por que eu digo sai da operação? Porque, por exemplo, hoje lá, o setup entrou aqui no dólar 9 vezes. Entrou, pegou a oportunidade e saiu com dinheiro. 2 pontos. As 9 vezes. Tá? Agora, o preço poderia... Vamos pegar um movimento aí. Por exemplo, pegar um movimento difícil aqui. Por exemplo, que o preço foi contra. Tá? Vamos botar por base isso aqui. Então, vamos lá. Abriu aqui uma distorção. Vamos botar que a distorção de 6 foi por aqui. Ó. Tá? Vou por aqui. O preço afastou da média, 6 pontos. A gente entrou na operação aqui esperando que o preço voltasse para a média. Então a gente comprou o dólar aqui. E o preço foi contra a nossa operação, voltou para a média, só que essa voltada para a média, aqui, ó, nesse ponto aqui, não foi suficiente para a gente sair com o nosso ganho. Então, se nós estamos com a saída pelo toque na média ativado, nós vamos sair aqui, mesmo com um pequeno prejuízo, 1 ponto de loss, 1 ponto de prejuízo. A gente perdeu 1 ponto de dólar, R$10. Tá? Agora, se a gente não está com a saída pelo toque na média ativado, o preço saiu, entrou na operação, o preço foi contra, voltou, chegou perto do ganho, mas não deu ganho e voltou a cair. Voltou a cair. O que acontece aqui, pessoal? O preço vai indo contra a nossa operação. A gente está dentro da operação, o preço continua indo contra e nós vamos fazer o que estipulou ali na configuração. Nós vamos aumentar a posição. Aumento de posição a gente vai falar mais para frente, né? Mas na configuração de exemplo que a gente fez, está aumento de posição. Então a gente vai estipular alguns pontos específicos aí, e estatísticos para aumentar a posição, para melhorar o preço médio. A gente vai falar isso mais para frente, tá? Mas então, o risco aumenta. Né? Então, se a gente não tem saída pelo toque na média, no caso a gente vai buscar só o ganho, ou o ganho da operação, ou o loss máximo da operação. Não há outra opção. No caso da saída pelo toque na média, a gente fala que o preço voltou para a média, o risco aumentou, não sei mais o que vai fazer, eu prefiro sair da operação aqui com um pequeno prejuízo, ok, mas eu vou buscar outra oportunidade, sem problemas. Né? E no caso aí, o que aconteceu? Saiu daqui, ele vai buscar outra oportunidade. Aconteceu de novo DX de 6, ele vai entrar, vai sair, vai fazer o ganho, vai sair na média, vai continuar operando. Tá? Agora, você precisa entender uma coisa. Setups sem saída pelo toque na média são diferentes. Conceitualmente diferentes de setups sem saída pela média. Então, quando você vai configurar um setup, a gente vai falar mais sobre isso, com saída pelo toque na média, você vai buscar uma distorção mais significativa. Né? Porque se você entrar com uma saída pelo toque na média, por exemplo, em uma distorção não muito significativa, as probabilidades não vão estar tão a seu favor. O preço pode ir bastante contra a sua operação. Né? Quanto mais você entra aqui com o mercado já esticado, com a distorção significativa, maior é a sua taxa de acerto, maior é a probabilidade do preço voltar. Isso independente de você ter saída pelo toque na média ou não. Mas quando você tem saída pelo toque na média, você tem menos tempo. Por quê? Porque a média é feita do preço. Né? Então, o preço está subindo aqui, a média está subindo também. Encostou aqui em cima. Ó. Então, se você entrar muito cedo aqui,
o preço vai contra, volta para a média, você sai com loss, com a perda. Então você tem que entrar em algum momento mais estratégico, né? Onde a probabilidade é muito alta e o preço vai vir tocar a média e dê tempo de você pegar o ganho, tá? Então, conceitualmente, setups sem saída pelo toque na média e com saída pelo toque na média são diferentes. Os pontos de entrada tendem a ser diferentes. Se formos colocar, então, uma configuração de exemplo com saída pelo toque na média, o DX de 6 vai ser muito cedo. Nós temos que pegar uma oportunidade um pouquinho mais esticada. Um DX ali de 8, de 9, de 10, até um pouco mais. Por quê? Porque nós temos menos tempo para o preço se movimentar e buscar o nosso ganho. Tá? Só que é uma configuração teoricamente mais segura, porque ela não opera apenas no ou vai dar ganho total ou vai dar perda total. Não, a saída pelo toque na média restringe o nosso risco, encerra a operação ali e vamos buscar outras oportunidades. Tá? Então, é uma configuração também excelente, pessoal. Eu gosto dos dois estilos, mas são estilos totalmente diferentes. Então, você precisa entender conceitualmente o impacto disso, né, na tua configuração. Eu vou trabalhar com saída pelo toque na média. Então, você vai ter que entender que você precisa entrar com a distorção mais significativa, que você vai ter menos tempo depois que entrar na operação, que o preço às vezes pode pegar a direção e ir contra seu trade, né? Então, nós vamos falar um pouco mais ali também quando a gente vai falar sobre stop loss, né? Os pontos stop, quais os ranges que nós temos que trabalhar. No caso do range para posicionar o stop loss da operação, quando há saída pelo toque na média é um tipo de range, quando não há saída pelo toque na média é outro tipo de range que nós vamos ter que lidar. Claro, quando você não tem saída pelo toque na média, você vai ter que lidar com um range maior de movimentação do preço, porque não sai na média. Quando sai pela média, você vai ter que lidar com ranges menores, porque você vai ter que lidar com movimentações menores, amplitudes menores dos movimentos. Tá? Então, é isso que você precisa entender hoje. A saída pelo toque na média é uma ferramenta de segurança operacional que altera e interfere conceitualmente o nosso plano de trade. Então, o plano de trade e a estratégia tem que ser configurada pensando nisso, né? Entendendo o que vai acontecer durante o trade ali, né? É uma estratégia que a gente diz que é um pouco mais segura porque você não fica solto, né? Você não fica ou ganho total ou perda total. Você tem ali uma terceira via que você vai sair da operação em algum momento se ele não for completamente a seu favor. Porque o ideal, pessoal, é você entrar na operação e dar até o ganho. Maravilha. Às vezes isso não vai acontecer, né? O preço vai contra a sua operação. E quando você tem a saída pelo toque na média, você vai, por mais que esteja perdendo um pouquinho ali, você vai encerrar o seu trade na saída pelo toque na média. Você não vai ficar pendurado tanto ali, né? Então, a gente vai mostrar alguns exemplos mais para frente também de alguns exemplos de setups, exemplos com essa funcionalidade, né? E vocês vão entender um pouquinho melhor também sobre como que a gente vai pensar tanto o critério de entrada ali, a distância do preço em relação à média, como os aumentos de posição. Muda tudo. Os pontos de aumento mudam, por quê? Porque as amplitudes dos movimentos que você vai ter que lidar são menores do que quando não tem saída pelo toque na média. Então, você tem que entender então as diferenças, né, dos teus setups quando você opta a operar com saída pela média ou sem saída pela média. Isso aqui eu dei um exemplo no dólar, né, mas é a mesma coisa para qualquer ativo, índice, dólar, Bitcoin, S&P 500, né? Só vai mudar realmente as dinâmicas de cada ativo, as amplitudes, é isso, tá? Mas basicamente é isso que você precisa entender, então, da funçãozinha ali que está a saída pela toque na média, que é uma função que a gente utiliza muito, né? Uma das principais funções. Então, você tem que entender conceitualmente então, os impactos que ela traz aí para a tua parametrização. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. O próximo vídeo, então, a gente já vai falar um pouquinho mais aí sobre o que? Vamos ver a agressão, né? E aí a gente vai vamos falar um pouquinho sobre a agressão, importantíssimo, tá? Em mesmo nível aí do distância da média, saída pela distância da média, agressão. Importantíssimo utilizar, mais uma vez, nesse setup de exemplo aqui a gente não está utilizando, né? Porque eu quis fazer algo extremamente básico para vocês verem como mesmo no simples dá para ganhar dinheiro, tá? Mas a agressão é
um parâmetro de critério de entrada aqui fundamental, que nos ajuda demais, né? Então vocês vão ver a importância dele aí no próximo vídeo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais.